incumbiu falar um pouco sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E hoje é um momento histórico, porque é o primeiro dia de entrada em vigor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em razão de que houve a nomeação do Conselho Diretor na sexta-feira. Então, na sexta-feira saiu o decreto de nomeação do Conselho Diretor. Os indicados, né, haviam sido sabatinados pelo Congresso, pelo Senado, e agora na sexta-feira foi feita então a nomeação e publicado o decreto de nomeação pelo presidente. Então, como a legislação prevê, a entrada em vigor da autoridade ela se daria no mesmo momento em que houvesse a nomeação da diretoria, né, o que aconteceu na sexta-feira. Então, portanto, hoje é o primeiro dia de vigência da legislação. E isso acaba gerando alguns efeitos, né? Então, a primeira coisa é que a gente acredita que eles já vão estar se reunindo e começando a trabalhar, né, sobre todos esses temas que nos geram tantas dúvidas. Porque a legislação, apesar dela ser razoavelmente extensa, ela não é completa. Então, assim, se a gente vai fazer uma comparação com a legislação europeia, a legislação europeia ela é muito mais minuciosa do que a legislação que a gente tem aqui. Então, várias questões ficaram delegadas para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, um dos primeiros exemplos é em relação aos materiais, né, aos dados que nós já temos em nossos bancos de dados. Então, todo mundo, logo que entrou em vigor a legislação, né, a pergunta mais comentada era o que eu faço com o que eu já tenho. Então, os arquivos que eu já tenho, a coleta de dados que eu já fiz, o que eu faço com isso? Num primeiro momento a gente dizia, aproveita para se livrar enquanto a lei não entrou em vigor, né? Mas nem sempre essa é a melhor opção para a empresa. Então, no artigo 63 da lei, existe uma previsão de que a autoridade nacional ela vai regulamentar essa questão de como que as empresas vão ter que se organizar para resolver esses dados que já haviam sido coletados antes da entrada em vigor da lei. Então, vamos aguardar para ver como vai vir essa definição. Um outro ponto que a professora Anne já comentou é a respeito da exigência do encarregado para todas as empresas, né? Então, isso também é uma questão que vai ser regulamentada e especialmente em relação às empresas de pequeno e médio porte, as startups e as empresas intituladas disruptivas, né? Que às vezes elas são de pequeno tamanho, fazem tem uma pequena quantidade de dados tratados, né? Um volume pequeno ou poucos dados, né? Então poucas pessoas, né, são objeto de tratamento. E aí, em relação a essas empresas, a Autoridade Nacional também vai trazer uma regulamentação específica, né? Justamente para não inviabilizar a atividade da empresa, né? Porque o objetivo da lei não é esse, o objetivo da lei é justamente de propiciar, né, o livre desenvolvimento do comércio, né? Respeitando algumas questões dos titulares, né? Alguns direitos dos titulares. Então, aqui eu trouxe a criação da autoridade, né? Ela inicialmente foi criada por uma medida provisória que foi convertida em lei, e o decreto, né, que foi aprovado aí no dia 26 de agosto, que estabeleceu a estrutura, né, criou algumas regras gerais. Então, uma questão muito importante é que a criação dessa autoridade ela não permitia novas despesas, né, para o governo. Então, foi necessário fazer um remanejamento de alguns cargos de outros setores, de outras locais da administração pública para compor essa autoridade. E aí, a previsão do decreto é que a autoridade ela entraria em vigor, então, na data da nomeação da diretoria, o que aconteceu na sexta-feira, portanto, hoje, primeiro dia. Bem, então, a autoridade ela é um órgão da administração pública federal, da administração direta,
Então, diferentemente do que acontece com outras agências reguladoras, ela, num primeiro momento, ela faz parte da Presidência da República. Só que ela possui algumas características, né, dessas outras agências que conferem uma certa autonomia e independência. Então, ela tem a autonomia técnica e autonomia decisória, e também ela tem a questão dos mandatos, né, que são mandatos fixos, então não é a qualquer momento que pode ser alterada a composição da diretoria. E isso acaba garantindo, então, uma maior independência. Existe uma previsão na legislação que em até 2 anos vai ser feita uma análise sobre a conveniência e oportunidade de se transformar essa autoridade numa agência reguladora, a exemplo do que a gente tem da Anatel, da ANAC, né, que são agências reguladoras. Então, em até 2 anos vai ser feita essa análise e pode ser que ela passe a ser uma autoridade da administração indireta. Tá, e qual que é o papel, né, então, da autoridade? Então, a gente pode dizer inicialmente que ela tem um papel tríplice, que seria o papel de fiscalizar, aplicar sanções e educar. Mas dentre os papéis, né, que ela vai desempenhar, então, a missão institucional principal da autoridade é assegurar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é o objetivo primordial e a função, né, a missão institucional da entidade. Garantindo, então, os direitos fundamentais, então, a questão da liberdade, da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade. Então, esses são os pontos principais que a autoridade ela vai precisar se focar. Ela vai criar, e vai elaborar e vai criar a Política Nacional de Proteção de Dados, né, como a doutora Anne já havia comentado antes, que vai ser muito importante para nortear, né, as ações e orientar como as pessoas vão ter que agir daqui para frente. Um outro papel, então, é a questão de promover o conhecimento, né, então, assim, de estimular a realização de painéis, de eventos, de orientar as empresas, até o que se diz, né, nesse primeiro momento, até o ministro falando, né, que a função seria de orientar. Então, num primeiro momento, o que se espera da autoridade nacional é que ela oriente, né, então, antes de sair aplicando penalidades ou fazendo algum tipo de fiscalização. Ela também vai delimitar alguns padrões, né, de funcionamento das atividades, então, para estabelecer qual é o sistema, o método do sistema mais adequado para a proteção dos dados pessoais. Então, ela pode trazer algumas regras, né, que venham a orientar melhor as empresas sobre como agir. Uma outra questão é que ela também vai ter essa relação com outros órgãos, né, outros entes. Então, apesar dela ser a autoridade que vai decidir sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela vai ter que se reunir, por exemplo, com a Anvisa para tratar sobre questões específicas do nicho, né? Porque aqui o cosmético ele é regulado pelas questões, a Anvisa, né? Ela exerce uma grande influência, né, sobre o setor de cosméticos. Então, até uma questão que surge, mas e daí a Anvisa está exigindo alguma coisa e a autoridade está exigindo outra, como é que fica isso? Então, o objetivo é que a autoridade ela se alinhe com a Anvisa para que juntas elas criem, então, algumas regras específicas, né, que vão aí ser vinculadas por todo o mercado. Isso a gente percebe, assim, de forma muito evidente, né, quando a gente está falando sobre... por exemplo, no consumidor, né? Então, o PROCON, o SENACON, eles também vão ter essa interface com a autoridade para que estabeleçam algumas regras específicas voltadas para atender as questões do consumidor. Então, dizem assim, mas eventualmente pode ser que eu tenha uma multa pelo SENACON por descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e também pela Autoridade Nacional. Então, o que se fala é que, a princípio, quem tem autoridade para exigir alguma penalidade seria só a autoridade nacional. E, eventualmente, se houvesse um outro tipo de aplicação de penalidade pelo SENACON, até
está se discutindo, né, porque isso é tudo uma questão que vai ser regulamentada pela autoridade, a possibilidade de eventualmente haver uma compensação, alguma coisa nesse sentido. Então, isso ainda virá, né?